Marcos, o Enem, no seu primeiro dia, teve aí as questões de linguagens e, entre elas, a redação, né? Que teve como tema as perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Para tratar desse tema aqui no programa hoje, nós convidamos a Érica Fernandes, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, aqui na cidade de Caicó. Érica, como é que o Conselho, ou não diria só o Conselho, né? Mas como é que as instituições que tratam dos direitos da pessoa idosa receberam o tema da redação de ontem? Bom dia. Bom dia, Geraldinho, bom dia, Marcos e ouvintes do Panorama 95. Geraldinho, realmente, para quem trabalha na área, nem foi surpresa, porque realmente o envelhecimento é algo que está em pauta, né? Porque a gente vê que o Brasil, inclusive, é líder na América Latina. A população vem crescendo muito o percentual de idosos. Para você ter uma ideia, em 2000 nós tínhamos 15,2 milhões de idosos. Em 2023 já passou para 33 milhões. Ou seja, nós estamos vivendo uma transição demográfica impressionante, maior do que o que aconteceu na Europa há anos atrás, né, na época deles. Que eu considero que a gente está mais ou menos 50%, 50 vezes com menos incentivo, políticas públicas e tal do que a Europa. Mas esse fenômeno aconteceu com eles de forma mais tímida. E em 2023, nós tínhamos 15,6% da população já era de população idosa. Mais do que a população idosa agora tem mais do que jovens de 15 a 24 anos. Então, a gente tem uma previsão que em 2070, dados do IBGE, que em 2070 a população idosa já vai ser de quase 40% da nossa população geral. 37,8%. Mais idosos do que jovens, por exemplo, ou não? Sim, com não certeza, assim? Mais idosos do que jovens. Então, assim, realmente o envelhecimento está em pauta. É um grande desafio, é um processo natural, né, da vida humana, só que o ser humano é imediatista e a gente não se preparou para esse momento, né, do envelhecimento. A gente celebra muito os nascimentos, celebra casamento, primeira comunhão, mas quando chega o envelhecimento a gente não está preparado. E para ter um envelhecimento saudável e ter qualidade de vida no envelhecimento, a gente precisaria de ter feito, vamos dizer assim, uma poupança. Ter tido hábitos saudáveis durante toda a vida, ter evitado o tabagismo, o sedentarismo. Então, está provado que o idoso saudável teve esse cuidado durante o decorrer. Então, agora nos resta o quê? Organizar políticas, tanto no que diz respeito à saúde, como questões psicossociais, para que o idoso nosso consiga ainda ter uma qualidade de vida. Na sua opinião, as perspectivas são mais positivas ou mais negativas do envelhecimento na sociedade? Assim, nós não tivemos muitos ganhos no que diz respeito a essas políticas públicas, mas eu acredito que a gente vai conseguir retomar esse caminho, porque, como eu falei, né, a questão do envelhecimento, nós temos muito, está em pauta, nós temos muitos pesquisadores, inclusive um dos maiores pesquisadores, referência mundial, é brasileiro, que é Dr. Alexandre Kalash, que inclusive ele já é um idoso de mais de 80 anos. Ele é um médico professor da Universidade do Rio de Janeiro. Então, assim, o Brasil está tendo bastante pesquisas, está promovendo bastante congressos, existe toda uma área, todo um interesse em cima dessa área. Então, eu vejo como positivo. Em relação aos direitos, que é o que nos toca enquanto conselho, eu vejo que a gente ainda tem uma população muito sem consciência em relação a isso. Então eu estou até pedindo, nosso conselho ainda está um pouco fragilizado, porque houve um desmonte, até com a pandemia e uma série de fatores, então a gente está reestruturando o conselho.
Nós temos o secretariado, quem faz a secretaria do conselho é Zé Carlos, da Caritas Diocesano, uma pessoa que tem muita experiência, tem formação em serviço social, e temos várias instituições e também sociedade civil no conselho. Inclusive ele comanda a pastoral da pessoa idosa também, né? Que é um outro braço da temática. Exatamente. Ele me disse também que está fazendo várias reestruturações na pastoral. Inclusive acredito que ele vai convidar pessoas para serem voluntários, fazer visitas a idosos e também, né, contribuir com toda essa problemática. Então, assim, eu estou com muita esperança. A gente teve recentemente uma reunião com o Dr. Vicente Elísio, que é o promotor da pessoa idosa, e com todo o conselho. E a pauta principal dessa reunião foi a reestruturação da rede de atenção, que passa por CREAS, por CRAS, delegacia de atendimento à mulher, porque se for violação de direito da mulher idosa, é lá com a delegacia. Então, assim, a gente vai estruturar toda uma rede para que a gente possa estar dando conta desse recado. Mas, enquanto isso, também precisamos estar capacitando cuidadores, né? Até mesmo cuidadores informais, pessoas que cuidam de seus familiares. O que a gente vê também é a feminização da velhice. As mulheres têm uma expectativa de vida maior, então, consequentemente, elas passam mais tempo idosas. E elas também são quem cuidam dos seus maridos. E quem cuida delas? Quer dizer, são muitos desafios. São muitas questões, né? A maioria do público ontem, evidentemente, que fez a prova do Enem, eram jovens, né? O público em maior número, né? Você acredita que a temática do Enem pode dar uma contribuição à causa do envelhecimento saudável no Brasil? Geraldinho, para falar a verdade, foi o que me deixou mais feliz. Inclusive, eu já fiz um projeto de extensão pela UERN, né? Lá na ECAM, que era exatamente envolvendo os adolescentes sobre a temática do envelhecimento, que a gente chama de vivência intergeracional, que é exatamente ou eles conviverem, mas todo mundo tem um idoso na família, tem o avô, tem um tio, e também entender as questões do envelhecimento. Então esse projeto era instrumentalizando esses adolescentes sobre todas as questões do envelhecimento, e foi muito gratificante. Eles gostaram demais, demonstraram muito interesse. Então eu acredito que essa temática, tendo vindo para o Enem, também suscitou bastante reflexões nos jovens. Você acredita que o jovem apoia a causa do envelhecimento? Acredito que sim, acredito mesmo. Aqui, eu sei que você já falou aí do Conselho da Pessoa Idosa aqui em Caicó, mas qual é o trabalho que o Conselho vem fazendo atualmente aqui na cidade de Caicó? O papel do Conselho é deliberativo e fiscalizador. Então, por exemplo, ontem, antes de eu ser conselheira e mesmo professora da área do idoso, eu não tinha essa visão. Ontem eu fui num estabelecimento que inclusive é de uma área muito frequentada por idosos e observei que não tinha a questão de ser preferencial. Então, eu com olhar de conselheira, eu já vou tomar uma atitude em relação a isso. Certo? Então, assim, é fiscalizador, é ver se as políticas estão realmente funcionando com vistas à causa do idoso, é deliberar em relação a políticas também, a atividades, a alguma coisa que possa estar contribuindo ou não para o bem-estar do idoso. O Conselho tem esse papel. E assim, eu peço até desculpas, que eu tenho recebido no meu telefone particular algumas denúncias de violação de direitos, de violência mesmo doméstica ao idoso. Quais são as principais violações dos idosos aqui em Caicó? Eu acredito que patrimonial, que é aquela que, até por questão de mazela social mesmo, um idoso ganha seu salário mínimo e ao redor dele tem assim, não sei quantos familiares usufruindo daquele salário, às vezes fazendo empréstimo no cartão dele, o que impede dele ter uma alimentação melhor, mais adequada.
Exatamente por isso. Então eu acho que a violência patrimonial é a principal. Ok, Érica, eu quero agradecer pela participação aqui no Panorama 95, né? E desejar aí que, a partir da reflexão feita pelo Enem ontem, né, pelo governo federal, as políticas possam ser mais efetivas, né, para os idosos, não só aqui em Caicó, mas no Brasil inteiro. Obrigado. E mais alguma informação a acrescentar, fica à vontade. Com certeza, Geraldinho, é o que todos nós esperamos. Eu quero voltar aqui um dia trazendo vários dados positivos, né, que a gente tenha conseguido através do Conselho e da contribuição de todas as instituições. E o que eu quero acrescentar é só o programa 60, o UERN 60+, que nós da UERN estamos, a UERN está promovendo, inclusive esse programa, dizem que é a pupila dos olhos da reitora, né, doutora Cecília. Eu coordenei um grupo aqui, inclusive estamos encerrando amanhã, lá no João 23, no CRAS. E professora Sirlene de Filosofia coordenou outro na sede da UERN com pessoas mais jovens, assim, idosos mais jovens. Foi numa perspectiva mesmo da filosofia, de suscitar reflexões, e o meu foi voltado para a saúde. Eram idosos, mais vulneráveis e tudo. E a gente pretende que no próximo semestre a gente replique esse projeto aqui em Caicó. Foi muito obrigada também pelo convite. Muito bem, são 8h15. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já com mais notícias aqui no programa. Estamos apresentando Panorama